Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos, boa tarde, nossos queridos amigos. Boa tarde, Josiane, tudo bem com você? Tudo bem. Maravilha, boa tarde, Sheila, tudo bem contigo? Boa tarde, querida. Boa tarde, querida Josiana, querida Renilda. Boa tarde, queridos amigos de todo o Brasil, de todo o mundo. E hoje eu estou falando para vocês diretamente do Brasil. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, morrendo de calor, suando. Faz parte. Faz parte, muito bem. Diante do exposto por nossa querida Sheila, a quem nós abraçamos com muito carinho, assim você também, Josiane, nós estamos iniciando hoje, 13 de dezembro de 2024, o estudo das obras de André Luiz. Portanto, convidamos você, venha participar conosco, faça a sua pergunta, se inscreva em nosso canal, isso é muito importante para nós. E dentre as 16 obras de André, nós iniciaremos com o estudo do livro, dá para ver aí? Dá para ver, Sheila? E a Vida Continua. É o livro que nós iremos estudar. Portanto, se você tiver qualquer dúvida com relação a esse estudo, fique à vontade para nos fazer alguns questionamentos. O chat está aí, só mandar que nós vamos, ao longo do processo, respondendo. Diante dessa verdade, diante dessa proposta, vamos convidar a nossa querida Sheila Foulard. Ainda vou aprender a pronunciar esse nome, Sheila. Sheila Feitosa. A fazer a nossa prece inicial, por favor, Sheila. Claro, querida. Fique à vontade. Então, vamos lá. Senhor meu Deus, Deus do amor, Deus da vida, Deus da glória, eu quero te agradecer, Senhor, este momento, por estar aqui, começando, Senhor, um novo trabalho, começando uma nova etapa. Senhor Deus, tu sabes o quanto é importante aprender, o quanto é importante estarmos juntos, o quanto é importante o conhecimento. Porque, como, Senhor, tu mesmo sempre dissestes, é através do aprendizado, é através do conhecimento que nós nos libertamos. Então, Senhor, gratidão. Gratidão por mais essa etapa iniciada. Pedimos a tua proteção para que o trabalho que está sendo iniciado nesse momento de estudar esse compêndio incrível do André Luiz, que os teus anjos, que os nossos mentores estejam aqui presentes, nos ajudando a concluir esse trabalho, a fazer ele dando o melhor de cada um de nós. E pedimos, Senhor, abre todas as mentes e os corações das pessoas para que elas possam, Senhor, estar aqui
conosco e compreendendo aquilo que vamos passar. Te pedimos tudo isso em nome do teu Filho, nosso irmão maior, Jesus. E também, Senhor, quero acrescentar, pedindo a inspiração da espiritualidade amiga para que possamos dar o nosso melhor neste momento. Que assim seja, agora e sempre. Amém. Assim seja, assim será. Bom, a nossa proposta é estudarmos cada ponto deste livro, desta obra. E, naturalmente, que nós vamos iniciarmos pelo prefácio que Emmanuel faz à obra escrita por André Luiz. E ele diz, e a vida continua. Ele faz assim, leitor amigo, nada te escrevemos aqui no intuito de apresentar ou recomendar André Luiz. O amigo que se fez credor de nossa simpatia e reconhecimento pelas páginas consoladoras e construtivas que vem formulando do mundo espiritual para o mundo físico. Quando ele trazendo esse parágrafo da abertura de Emmanuel, já nós observamos que aqui tem informação para nós confabularmos. Neste parágrafo, Josiane, o que é que te chama a atenção? Josiane, você está me ouvindo, Josi? Agora estou. Pronto. Você está me ouvindo? Estamos me ouvindo bem. Claro e bom som, Muito bem, Josi. Tá. Vocês Nesse ouviram primeiro o parágrafo, Sim, pode falar, Josi. no intuito de apresentar ou recomendar André Luiz, um amigo, porque a voz foi e depois voltou. É esse trecho, não é isso? É esse trecho que nós vamos estudar agora. Esse primeiro parágrafo, exatamente. O que é que ele nos chama a reflexão? O que é que te chama a atenção nesse primeiro parágrafo? Aí sabe o que ele faz? Ele está na temperatura... Enquanto a Josiane Essa simpatia no que se refere, eu acredito que é a harmonia, esse contato, essa comunicação do mundo físico para o mundo dos mortos. Sim, ok. E você, Sheila, o que é que você traz para nós de reflexão deste parágrafo? Gente, esse parágrafo ele é riquíssimo. Ele está recomendando e apresentando o amigo, porque o amigo se fez credor da simpatia dele. Esse amigo, ele não foi um amigo qualquer, e não foi de qualquer jeito. André Luiz, para ele poder receber esse título, ele se fez por merecer, ou seja, ele teve que aprender, ele teve que ter conhecimento, ele teve que mostrar que ele era capaz de fazer o serviço. E aí é que ele ganha a simpatia, ele ganhando a simpatia, ele ganha também o reconhecimento. Porque não é somente simpatia. Eu não simpatizo hoje com a Renilda e por isso a gente está fazendo esse trabalho aqui. Não, eu me fiz também credora para que unidas nós três podemos fazer esse trabalho. Seja nós mostramos o nosso valor e a nossa capacidade para isso. Perfeito, Sheila, muito bem. E aí, trazendo essa reflexão que você acaba de colocar, esse credor, nós observamos o seguinte, à medida que ele faz isso, ele abre portas, mostrando que nós também podemos nos tornar esses simpáticos e sermos reconhecidos, como você de forma belíssima acabou de colocar para nós. Nós três estamos fazendo o trabalho, porque nós temos a condição de fazê-lo, e ao tempo que o nosso querido Tavares também reconhece isso. Neste momento, Tavares vai assumir o papel de Emmanuel. Ele reconhece que nós possuímos a capacidade para desenvolver esse trabalho, e também nos estimula. Tá? A própria mensagem, ela vai nos estimular dizendo, olha, assim como André
tem esse mérito e tem essa simpatia, nós também podemos conquistar, porque nós já entendemos que não existe privilégio nas leis divinas, no cosmos, não existe esse privilégio. Se ele é portador desses dois aspectos, isso é uma possibilidade, são bandeiras, são portas realmente para dizer, vocês também podem. Que maravilha, adorei isso, muito bem, muito bem. Sheila, querida, por favor, leia o próximo parágrafo. Isso aqui foi só a primeira parte. Veja que ele continua. Tá? Falando do mundo espiritual e mundo físico, isso, vai lá, explore. Simpatia e reconhecimento pelas páginas consoladoras e construtivas que vem formulando no mundo espiritual para o físico. Mundo físico, isso. Ele já estava, além dele ter o conhecimento e o reconhecimento, ele já estava trabalhando no mundo espiritual. Ele já mostrou no mundo espiritual que ele já atingiu essa capacidade e ele já tinha feito outros trabalhos provando que a capacidade dele não era somente intelectual, porém intelectual e já colocando isso em prática. Então, a gente percebe que ele já era um canal, e esse canal somente amplificou, porque ninguém começa nada grande, você sempre começa pequeno. Para ele chegar e ter a capacidade, nem a capacidade, a autorização para fazer esse trabalho tão grande como ele fez com Chico Xavier, ele teve que ter o quê? Também trabalhos pequenininhos. Ele começou varrendo, lembra? Ele começou lá varrendo no Ministério do Esclarecimento. No Ministério do... Qual foi o nome? Esclarecimento não, esqueci o nome agora. Da regeneração, isso. O Ministério da Regeneração. Começou pequenininho, como nós também. Então, muitas vezes a gente diz assim, eu não vou fazer esse trabalho porque isso é pequeno demais, eu já sei bastante. Mas é uma coisa intelectualmente, saber colocar isso em prática são coisas completamente diferentes. Então, por isso, ele começou pequeno, depois ele teve a condição de aumentar esse trabalho, foi quando ele começa a fazer o trabalho de uma forma grande com Chico Xavier. E assim, Sheila, um outro aspecto a ser observado essa atitude de Emmanuel, com esta abertura, prova para nós que o espírito também evolui no mundo espiritual. Que às vezes as pessoas têm essa dúvida desse crescimento na erraticidade. E isso é possível. Para tanto, se faz necessário o ser ter disponibilidade para o estudo, para o aprendizado, porque é livre. Aí a gente vai recordar lá, de nosso lar, quando a senhora quer voltar, quer vir conhecer a família, quer vir rever a família. Mas eles dizem o seguinte, você precisa estar conectada a algum serviço. E André Luiz, começando varrendo o chão, ele ganha esse mérito para desenvolver esse trabalho e trazendo a mensagem que nós precisamos nos envolver nesses trabalhos para alcançar esse mérito, desse reconhecimento. É por esse motivo que nós estamos aqui estudando esse livro fantástico, que vai nos trazer uma fonte de informação, tanto conhecimento que, nossa senhora, meu Deus do céu, e precisamos compartilhar isso com você que nos assiste. Muito bem. Quer trazer mais alguma coisa, Josi, com relação a esse parágrafo? Abre o microfone, Josi, está fechado. Seu microfone, a gente não está te ouvindo. Está me ouvindo? Fale. Pronto, agora pode falar. A gente está te ouvindo. E aí, Ramonzito? Você fechou de novo o microfone, Josi. Não, Quem é que está aí dando uma crise de riso em algum lugar? tá. Porque ainda estou na oficina, irmã. Deixa eu te falar. Ô, Josi, enquanto o Josi se arruma, você tem mais alguma observação, Sheila, sobre o parágrafo?
Tenho sim. E a gente Pode vê falar, o quê? Sheila. Enquanto o Josiane O se arruma. reconhecimento dele é por Tá me causa ouvindo? das páginas. Agora estamos ouvindo, Josi. Agora Ah. sim. Pronto. Então, deixa a Josi falar, que eu já falei muito. Não. Pode falar, Sheila. Posso, Amanda? Então, olha só, quando ele continua aqui, que o amigo se fez credor de nossa simpatia e reconhecimento pelas páginas consoladoras e construtivas que vem formulando. Então, veja, essas páginas consoladoras, muitas vezes, são aquelas mensagens pequenininhas que, num momento qualquer, lá no centro espírita, um psicógrafo recebe, que é sempre uma mensagem pequenininha. A gente quer desconsiderar essa mensagem, porque a gente vê um Chico Xavier, a gente vê um Divaldo Franco, esse bando de livro, aí a gente diz, essa mensagenzinha não é nada. Mas essa mensagenzinha tanto está treinando o médio do lado de cá, que é o nosso lado físico, quanto está treinando também o espírito do outro lado, para que ele possa um dia realizar um trabalho maior. Porque ele tem que criar aquela sintonia com o médium. Você fazer uma psicografia não é simplesmente você sentar, pegar uma folha de papel e dizer eu vou psicografar. Não. Tem que haver uma sintonia entre o médium e o espírito. E essa sintonia, ela acontece devagarzinho, peu à peu. Por isso que, quando ele fala isso, eu reforço. Tudo começa pequeno, tanto na nossa vida física, quanto na nossa vida espiritual. E para a gente um dia fazer algo grande, a gente tem que começar pequeno. Um exemplo. Quando eu ganhar na loto, eu vou fazer um monte de caridade. Aí eu pergunto, você já faz agora? Não. Então, se você não faz agora, você não está treinando. Se um dia você ganhar na loto, você não vai ter a capacidade de fazer a caridade. Ô, Sheila, inclusive, Chico Xavier conta uma história dessa. Um rapaz que falava assim, Chico, quando eu ganhar na loteria, eu vou te ajudar. Chico, quando eu ganhar na loteria, eu vou te ajudar. Nessas indas e vindas, o homem ganha na loteria. Resultado, ele se mudou até da cidade. Só que ele desencarna. Observe como são as coisas. Ele desencarna. E aí, morrendo, vamos dizer que ele desencarnou, ele volta para pedir desculpa a Chico, para pedir perdão a Chico, porque ele prometeu a Chico que faria isso e não fez. Ó, a questão da promessa, cuidado com aquilo que nós prometemos. Se nós prometemos, vamos nos esforçar para cumprir. Porque ao voltar no mundo espiritual, que a consciência dilata-se, alguma coisa eu fiquei devendo. E ele ficou devendo isso para Chico Xavier. É bem interessante essa questão. Emmanuel vai dizer assim para a gente, que do jeito que nós estamos, onde estamos, na condição que estamos, nós podemos sim fazer o bem. Nós podemos ajudar as pessoas e a nós mesmos. Um outro aspecto que vale a pena ressaltar dentro do preâmbulo que você trouxe, Sheila, é perceber que o bem que nós fazemos é um movimento que precisa ser constante e não é para o outro. Esse bem é para nós. Por isso que o nosso querido Emmanuel também vai dizer que o trabalho cura. Por que o trabalho cura? Nessa mobilização que nós realizamos o bem à criatura humana, restaura essa alegria. E dando alegria nele, nós somos contagiados por essa alegria. Por isso que o trabalho cura. Diga, querida. Tudo bem. Ok. Ok. Pode falar. Quem das duas quer comentar mais sobre? Meninas, ela tá bem quietinha. Tá. Ó, meninas, eu vou pegar a estrada. Ô, Josi eu vou pegar a estrada, eu tô no caminho para Pojuca. E durante o caminho, onde der, a gente vai conversando. Ô, Sheila, tu tá com o livro na mão, ou você, Viviane? Ou você, Josiane? Eu tô com o tablet aberto, PDF. Aí a gente vai falando até onde eu tiver sinal, nós vamos conversando, mas eu preciso seguir, porque o pessoal me espera lá, tá bom?
Mas vamos conversando. Prossegue aí, Sheila, por favor. Então, Josiane, lê para a gente o próximo parágrafo, por favor, querida. Pois não. Entretanto, é razoável se diga que nesse volume, em matéria de vida, ele expõe notícias diferentes daquelas que ele próprio colheu em nosso lar, instância que aportou depois da desencarnação. Conquanto as personagens da história aqui relacionadas, todas elas figuras autênticas, cujos nomes foram... Josi, peraí, meu bem. Vai só o segundo parágrafo, até desencarnação, por favor. Viu, meu bem? Entretanto, é razoável se diga até a desencarnação, só esse parágrafo, porque tem muita informação aí dentro para a gente decodificar, certo? Até aqui, a instância que aportou depois da desencarnação. Pronto. Isso. Aí dá uma pausa. Exato, porque a gente vai trazer o que Emmanuel está colocando dentro deste parágrafo, como nós fizemos com o primeiro, entendeu? Entendi. Tanto é que na minha tradução aqui, eu tenho: entretanto, é razoável que se te diga que neste volume, em matéria de vida pós-mortem, ele expõe notícias diferentes daquela que ele próprio colheu em nosso lar. Então, a gente vê aqui que esse livro, ele está fazendo um link para nosso lar, que foi o primeiro livro que ele escreveu com Chico Xavier. Mas como a gente aqui cabe uma pequena explicação, nós decidimos começar o estudo com o último livro, que é o livro... E a vida continua. Continua. Por quê? Porque eu acho que é um livro que muitas pessoas demoram muito a chegar para estudar. E a gente, começando do começo ao fim, a gente vai tendo informações que a gente já vai colocando, como essa que ele pediu. Então, em matéria de vida pós-mortem, quer dizer, pós-mortem é a vida depois da morte corporal, depois da morte física, porque nós sabemos que nós não morremos fisicamente, espiritualmente, somente o nosso corpo morre, somente o nosso corpo ele vai entrar num estado de decomposição, ele tem prazo de validade, enquanto que o nosso espírito é eterno. Então, quando ele mostra isso aqui, ele está mostrando para a gente que há uma vida depois da vida. Muitas vezes a gente se desespera dizendo assim: morreu, acabou. Não, morreu, continua. Por isso que eu adoro o título desse livro, quando ele fala que a vida continua. Porque morreu, continuou, não parou nada. A única coisa que parou foi esse corpo, essa experiência. É como se fosse assim. A gente levanta de manhã, a gente vai para a escola, a gente estuda vários anos na escola, e no final a gente faz um trabalho na universidade, e esse trabalho dá para a gente um diploma universitário. Aí a gente tem uma vida depois da universidade, que aí a vida continua depois da universidade, mas aquelas experiências que a gente passou lá na universidade, a gente já não vai ter mais. Então, a vida continua, é a nossa vida como espírito. Somente o nosso corpo é aquele que vai desencarnar. Por isso que nós espíritas não dizemos que nós morremos. Nós dizemos o quê? Nós vamos desencarnar. E eu estou aqui tomando de conta, Josiane. Você tem alguma coisa para falar, amada? Sheila, aí tem também outro aspecto. O cuidado para entendermos que essa vida continua, e ao continuar, nós precisamos nos desprender dela desde já. Como é que é isso, Renilda? Para de fato desencarnarmos, porque muitos espíritos, muitas pessoas apenas estão morrendo, porque existe uma diferença entre desencarnar e morrer, não é verdade? E essa diferença é, quando eu desencarno, nos desprendemos, como diz Amélia Rodrigues no livro Luz do Mundo,
é ter e não deter. Nós não precisamos nos deter no corpo. Morreu, o corpo não apresenta mais condições biológicas, orgânicas, de acolher o espírito. Seguimos a nossa trajetória na pátria real, que é a nossa pátria invisível. Estando neste mundo, nós reverenciamos o corpo, agradecemos a ele e continuamos aprendendo, quando ainda há pouco mencionamos, continuamos aprendendo no mundo ao qual nós pertencemos verdadeiramente. Então, precisamos compreender que tudo que nós possuímos aqui, um dado momento, vai ficar. E treinar esse desprendimento se faz necessário desde já. É por essa razão também que nós estamos iniciando o nosso estudo com essa obra extraordinária que é E a Vida Continua. Como você trouxe, Sheila, continua lá no outro plano, no plano qual toda criatura humana um dia estará, que é o mundo espiritual, o mundo invisível. E o mais interessante, Renilda, é que além dela continuar, para cada pessoa, ela continua de uma forma única e exclusiva, do jeito que a gente viveu. Tanto é que quando ele cita aqui que ele traz notícias diferentes daquele que ele mesmo viveu em nosso lar. Porque em nosso lar ele conta a experiência dele, a chegada dele na vida espiritual. E aqui, em A Vida Continua, ele vai contar outras experiências que foram diferentes da dele. Então, a gente vê que a vida continua, mas para cada um, de uma forma única, exclusiva e individual, diferentemente daquilo que a gente imagina. Josiane, eu estou falando demais, eu vou calar minha boca e deixar a Josiane falar. É nesse particular, Sheila, que nós sempre afirmamos que a doutrina espírita, ou a ciência espírita, ela não é uma ciência exata, como 2 mais 2 são 4. Ela é uma ciência humana, porque cada criatura, cada ser, traz as suas experiências, tem a sua experiência, e o seu desencarne vai ser... Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua história. Nenhum será igual. Nenhum será igual. É por essa razão que nós precisamos ter muito cuidado na hora que alguém faz uma pergunta muito específica. E como é que é assim? Determinada situação, eu digo, cada caso é um caso. Porque a gente não sabe como foi a história de vida daquela criatura. Então, a gente não pode dizer que é assim, tem que... Não é exatamente dessa maneira. Primeiro, analisa-se. Eu lembro quando Chico Xavier estava em um trabalho e chegou um rapaz com uma filha, choroso, sofrido, porque a sua filha era muda, surda e tinha dificuldade para andar. Então, Chico olhou, ficou tudo, digamos assim, sensibilizado com a situação. Aí Emmanuel se aproxima e diz para ele, este jovem, ele tinha um hábito de seduzir as meninas, de fazer diversas promessas e não cumpria. Naquela época, né? Naquele tempo em que as jovens eram... Me deu o termo aí, Sheila. Tinha aquele processo de os galanteadores. E ele tinha esse comportamento. Diante dessa situação, ele fez 1000 promessas para essa jovem. Ele não cumpriu. O que foi que fez a menina? Terminou tirando a própria vida. E aí, resultado, hoje ele reencarna, sendo ela volta como filha dele, para ele cuidar, para ele tratar, para fazer esse reajuste na condição de pai e filha. Então, a gente vê que cada história tem cada ser tem as suas peculiaridades. A gente não pode dizer que é igual. A minha história é diferente da de Sheila, a de Sheila é diferente de Josiane, e assim por diante. Exatamente. Continue, Sheila. Não, deixa a Josiane falar, ela ainda não falou nada, a gente não deu chance. Não sei se ela... Pode se pronunciar, Josi. Gente, vocês podem falar hoje, mas porque tranquilo. Eu estou numa situação um pouco diferente tranquilo. Hoje a minha vida. Por favor, eu estou aqui porque eu disse que eu viria, Renilda. Mas eu estou com 2 problemas seríssimos. Minha tia está quase morrendo no hospital, e eu não sei se a moça que está com minha mãe, meu marido já
mandou ela embora para ele ficar, para eu poder ir, entendeu? E na casa da minha mãe não tem internet, e eu não sei quem acompanhou minha tia agora de noite para conversar com o médico. E eu saí da escola agora, e eu estou com uma outra questão na escola. Pense aí o que aconteceu essa semana comigo, por favor. Ô, Josi, não se preocupe, não. Fique tranquila. Se você quiser também sair mais cedo, Josi, a gente vai compreender. Não, eu vou ficar até o final. Só que eu não... Por favor, só... Eu vou ter um norte, mas não hoje, sabe? Hoje não. Hoje está uma situação diferente a minha vida. Então tá, tranquila. Então vamos continuar. Tá bom? Então, você pode ler para a gente o próximo parágrafo, Josi, por favor? Eu posso, sim. Hoje você é nossa leitora oficial. Olha. Conquanto as personagens da história aqui relacionadas, todas elas figuras autênticas, cujos nomes foram naturalmente modificados para não ferir corações amigos na Terra, tenham tido, como já dissemos, experiências muito diversas daquelas que caracterizam as trilhas do próprio André Luiz. Em seus primeiros tempos na espiritualidade, é justo considerar que os graus de conhecimento e responsabilidade variam ao infinito. Então, aqui a gente está vendo aquilo que falamos há pouco. São várias pessoas, cada uma distinta, todas elas figuras autênticas, porque aqui, gente, é a espiritualidade falando conosco, é a espiritualidade trazendo para a gente os exemplos, tá? Muita gente diz, ninguém voltou para contar. Voltou sim. E aqui nós temos uma dessas voltas. São os espíritos contando o que eles passaram, como eles passaram, que essas histórias autênticas são histórias que podia ser a minha história, podia ser a história da Josi, a história de Renilda e de muitos outros, porque isso é que é a mensagem da espiritualidade. E aqui eles nos mostram com exemplos, porque essa história é uma história que vai trazer muitos exemplos. Claro que, para que esses personagens que estavam encarnados, que talvez na época que Chico Xavier escreveu, para que não criasse problemas para essa pessoa, houve uma modificação dos nomes. Mas a gente pode dizer que as histórias que a gente vai ver aqui são histórias reais que aconteceram e ainda acontece no mundo. Pode ser, muitas vezes, nós nos identificamos com esse tipo de história. E aí ele continua aqui dizendo que para não ferir os corações amigos na Terra. Tenham tido, aí ele diz que as trilhas que essas pessoas, ou seja, a vida que essas pessoas estão passando é muito diferente daquelas experiências que André Luiz passou, porque foi o que também já comentamos. Todos nós somos indivíduos únicos e exclusivos. Todos nós passamos experiências únicas. E a gente tem que lembrar o seguinte, que Deus, como eu sempre digo, ele é aquele que sabe contar até um. Uma Sheila, uma Josiane, um Tavares, uma Renilda, um Antônio, um Carlos, uma Maria. Não há duas pessoas iguais. Mesmo que nós nos unamos aqui agora e façamos várias pessoas tenham a mesma experiência. Mas se você for conversar com cada uma delas, cada uma vai viver essa experiência de uma forma diferente. Ela vai sentir diferente, ela vai aprender diferente, ela vai falar diferente. Hoje nós estamos fazendo o programa, estávamos em 3 e agora estamos em 2. Se me perguntarem como eu vivenciei esse programa e como a Josiane vivenciou, nós vamos ter também 2 versões completamente diferentes. E tudo isso acontece porque nós somos indivíduos diferentes, cada um vivendo a sua história, vivendo
as suas experiências para que a gente consiga chegar ao nosso caminho. Porque como espíritos encarnados que nós somos tem aquelas escadinhas, né? Eu sempre digo, os patamares evolutivos que cada um está. Então, a gente escuta uma coisa no patamar que a gente está, com o conhecimento que a gente tem. A gente lê da mesma forma, a gente vive da mesma forma. Porque aí, isso é que é o belo. A gente vai conseguir, uma que sabe um pouquinho mais, pegar na mão daquela que sabe um pouquinho menos e ajudar a seguir. E nessa cadeia de uma segura, puxa e leva a próxima, juntos a gente cresce, juntos a gente se modifica. E como espíritos imortais que nós somos, a gente vai crescendo até um dia chegar a nos tornarmos espíritos puros, que são o que a gente conhece como anjos. E o mais puro que passou sobre a terra até o momento foi o nosso amado irmão Jesus. Isso eu vou aproveitar e colocar uma observação, mas assim, em termos de experiência, quando ele fala, o texto fala que é justo considerar os graus de conhecimento e responsabilidade variam ao infinito, imaginemos um ônibus, um coletivo, e ali o motorista está transportando de um lugar para o outro inúmeros indivíduos, inúmeras vidas, cada um com seu grau de conhecimento, cada um com a sua responsabilidade. Mas devemos perceber que todos são importantes. Por quê? Porque cada um está no seu grau de conhecimento e no seu grau de responsabilidade. Então, o motorista, mesmo sem aquela formação acadêmica de alguns que estão ali dentro, tem uma enorme responsabilidade, que é transportar todas aquelas vidas. Então, se a gente perceber essa amplitude, né, de Deus, das leis divinas, do nosso Pai, a gente percebe que tudo é perfeito e que todos são importantes e que todos, por mais que tenham graus diferentes de conhecimento, todos estão caminhando, né, nesse processo evolutivo, todos são importantes, cada um dentro do seu norte, mas dentro da coletividade. E essa responsabilidade é de todos. Então, o motorista não é menos responsável do que o engenheiro, né? Do que a professora. Todos têm uma responsabilidade em que é necessária abraçar, se empenhar, se esforçar, né? E seguir, porque precisamos atender, né, as nossas o nosso compromisso em termos de responsabilidade de conhecimento. O meu conhecimento me permite eu ser motorista de ônibus e ter a responsabilidade de dar essa mobilidade para todos que aqui passarem por mim. E a mesma coisa o professor, e a mesma coisa o engenheiro, e a mesma coisa o gari, o cientista. No final, todos nós estamos nesse propósito, porque a vida continua para todos. Não é diferente, né? Do engenheiro, do gari. Foi maravilhoso que você trouxe, porque isso só mostra o quê? Nós vivemos como numa grande cadeia. E essa cadeia é assim, cada um de nós somos um elo formando uma grande corrente. E na hora que falta um elo, a corrente deixa de ser completa. Então, todos nós somos o quê? Necessários. Não importa onde nós estejamos, todos somos necessários. É necessário o gari de rua para manter a nossa cidade limpa, é necessário o cozinheiro para fazer a nossa alimentação, é necessário o camponês para plantar lá no campo, é necessário o agricultor, é necessário o que cuida dos animaizinhos. Todos nós somos necessários dentro do contexto em que estamos inseridos. Se faltar uma pessoa, essa corrente deixa de funcionar. Ela já não está bem. Ela rompe. Por isso que uma das grandes mentiras que o mundo conta para a gente é assim: todo mundo é substituível. Isso é uma mentira.
Ninguém pode substituir a Sheila. Ninguém pode substituir a Josiane. Ninguém pode substituir o Tavares. Ninguém substitui o seu Antônio. Ninguém. Nós somos únicos, exclusivos e temos o nosso recado para dar, do nosso jeito, no lugar que a gente está, com as responsabilidades que nos são ímpares. Então, a gente vê isso aqui de uma forma clara. Cada um de nós traz um pouquinho de conhecimento. Sabe aquela história assim, da grande verdade, a gente comparar com o espelho? Eu gosto muito disso, porque ela é um grande espelho. Esse grande espelho, que é essa grande verdade, um dia ele se quebrou. E cada um tem um pedacinho desse espelho. Então, se eu ouvir atentamente a pessoa que está do meu lado, eu vou ouvir essa pessoa e vou ver o quê? Que essa pessoa, ela tem uma verdade para me ensinar, para me passar. Se eu parar de menosprezar o outro, porque ele tem menos financeiramente que eu, então eu vou ouvi-la, eu vou aprender tanto, porque ele também tem uma parte da verdade. E às vezes é até maior do que a minha. Se eu ouvir ele atentamente, muitas vezes é maior do que a minha. Então, a gente tem que parar com essa coisa de elitizar, porque cada um, e passar a gente a considerar que cada um de nós tem os seus graus de conhecimento e de responsabilidade que ele tem que trazer e dar o recado dele no mundo. Então, é excelente. Não só aqui, né? Não só aqui, mas como no plano espiritual também. Exatamente, Josi. Também no plano espiritual. Então, a gente vê que isso é dos dois lados. A gente não pode ficar aqui achando que eu sou o bambambam. Lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela mensagem que uma rainha terrestre escreveu? Na Terra eu fui rainha. Só que eu cheguei aqui desse outro lado, não era rainha mais. E aí, eu dei o meu recado como rainha? Eu fui uma boa rainha? Quando a gente volta para a pátria espiritual, que lá é que é a vida verdadeira, aqui é somente essa ilusão, aí que a gente vai ver. Eu dei o meu recado? Eu cumpri o que eu tinha que fazer? O meu grau de conhecimento eu passei? Eu contribuí? E isso é muito interessante. Então, não adianta ter tantos conhecimentos se você não aplicar, na verdade, porque quando você deixa de aplicar os seus conhecimentos, você deixa de assumir responsabilidades. E nós viemos aqui para termos responsabilidades. Não só aqui, mas no plano, porque esse conhecimento a gente leva, né? Nós sabemos disso. Exatamente. E aí, por isso que é necessário todos esses conhecimentos, né? Você aplicar, quer dizer, o trabalho, vamos ao trabalho. E aí você vê pessoas formadas, né, com 2, 3 diplomas, mas ainda não se identificou, ainda não encontrou esse norte. E aí, cadê os conhecimentos e as responsabilidades, né? Precisa. Maravilhoso que você colocou, porque muitas vezes a gente, quando fala em conhecimento, a gente pensa logo conhecimento acadêmico. Gente, vamos deixar bem claro aqui. Conhecimento acadêmico não é sinônimo de sabedoria, não é sinônimo de sapiência. Muitas vezes a gente acha que é, mas não é não. O conhecimento... Chico que o diga, né? Chico que o diga. Chico que o diga, exatamente. E, nossa, está acabando minha bateria. Me dá 2 segundinhos que eu vou buscar ali meu carregador. Você pode ir falando aí para a gente, Josiane, por favor? O outro parágrafo? Certo. Assim é que os planos de vivência para os habitantes do além se personalizam de múltiplos modos, e a vida para cada um se especifica invariavelmente segundo a condição mental em que se coloque. Compreensível que seja assim.
Eu acho, Sheila, que merecia mais uma leitura do próximo parágrafo. Então, faça. Eu estou Quanto aqui. maior a cultura de um espírito... Posso? Pode, por favor. Quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais dolorosos se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Quanto mais rebelde a criatura perante a verdade, mais aflitivas se lhe revelarão as consequências da própria teimosia. Bom, aqui agora se refere esse parágrafo ao espírito encarnado, né? A nós que estamos aqui. E percebemos os sofrimentos da vida humana, a rebeldia da criatura e as aflições, não é? Necessárias pela nossa própria teimosia, por sermos teimosos ainda. O meu adaptador está na mala grande. Qual é a tomada? Oi, querida, desculpa, é que eu estou aqui meia correndo, vendo se eu consigo. O meu adaptador ainda está na mala, que eu cheguei agora. Aqui foi mesmo? Oh, Sheila, que bom. Bateria. Mas vamos continuar então, aqui. Assim, quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais dolorosos se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Não é isso? Então, quanto mais cultura tem, mais conhecimento tem o espírito, nós, e perdendo o tempo, né, nós teremos os danos, viveremos de uma forma mais dolorosa, porque estamos ainda mais rebeldes em relação à verdade e mais aflitos, decorrente da nossa própria teimosia. É por isso que esse mundo anda tão enfermo, né? Pessoas tão enfermas, de aflições, de rebeldias e de dor, justamente porque pela perda de tempo em relação à sua cultura. Então, assim, quantas pessoas possuem uma cultura que é o conhecimento, o saber de um povo, a cultura, e não é aplicado, né, no sentido do bem viver. Exato. Isso tem bastante. Olha, Josiane, eu moro, você sabe, fora do Brasil. E faziam 10 anos que eu não vim ao Brasil. E aí a gente... E agora eu vim e eu percebo aquilo que estava na minha mente já não está mais, não existe mais. E essa cultura aqui do Brasil é completamente diferente da cultura onde eu estou inserida agora. Então, a gente vê que, quando ele fala quanto maior a cultura de um espírito, aqui ele está falando provavelmente na cultura, no intelectualismo do espírito. Mas esse intelectualismo também tem a ver onde a gente está inserido. Porque você aprender, vamos pegar história. Aqui no Brasil, você vai focar o quê? Na história do Brasil, provavelmente. Aprender história na Alemanha, você vai focar na história da Alemanha. E aí veja que esse espírito encarnado, ele vai mostrar o que ele é. Não é? Então, é a mesma coisa. A gente inserida aqui no mundo, nesse contexto em que a gente vive, ou a gente está inserida, tá, em um outro contexto que é o do mundo espiritual. Porque do mesmo jeito que a gente tem que aprender a viver aqui, a gente também tem que aprender a viver lá. Porque o mundo espiritual, ele é o quê? Ele é o resultado, como ele bem fala aqui, do que eu vivo aqui na Terra. A gente acha que quando vai morrer, morreu meu corpo, e lá eu viro... Vou descansar, vou virar anjo, vou estar lá em cima da nuvenzinha,
Tanto é que na Alemanha tem uma história bem bonitinha lá na Bavária, onde eu vivo. A história do Aloísio. O Aloísio, ele era um rapaz que ele vivia aqui, ele bebia muito, e ele morreu, e quando desencarna, ele vai para o céu. Só que ele chegou lá no céu, ele chegou cambaleando. Aí São Pedro disse para ele, olha, Aloísio, faz assim, para tu ganhar o direito de ficar aqui, tu vai voltar e vai dar um recado para alguém, para a gente. Quando tu voltar, tu fica. Ele foi dar o recado e ele voltou? Não voltou. Por quê? Porque ele se encontrou com os iguais dele. Então, é a mesma coisa que a gente, do jeito que a gente vive aqui, a gente vai continuar do lado de lá. Sim, o lado de lá é somente a continuação. A vida continua. A vida continua. E ela continua em todos os aspectos, Josiane. A única coisa que a gente perde é o corpo orgânico. Porque o nosso perispírito continua. Se eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, olha, as bibliotecas estão cheias de espíritos. Quando você vai numa biblioteca, que você for vidente, você vai ver lotadinha de espírito. O quê? Aqueles espíritos que em vida gostavam de ter conhecimento. Sim. Se você vai para um bar, também está lotadinho de espírito. Aqueles espíritos que gostavam do bar. E a vida continua da forma que a gente vivia aqui. E é muito doloroso para o espírito, porque quando ele diz assim, quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais doloroso se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. E o que é o resultado da perda de tempo? Vida ociosa, né, Sheila? Pronto. Em relação à construção do bem, em relação ao trabalho, né? Então, é essa perda de tempo. Aí, muitos, quando estão na cama, na morte, né, no momento do desencarne, aí querem mais uma oportunidade e até fazem promessas, se eu melhorar, se eu me recuperar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Olha, tem um caso de uma... Ela foi uma grande conhecida minha, já uma senhora, hoje ela está com 94 anos. No período da pandemia, ela estava em um processo muito difícil e ela achava que iria desencarnar. Espírita, dirigente de casa espírita, e aí ela me chamou, mandou me chamar através de uma outra amiga que é também da casa espírita, tá, aqui em Salvador, para que eu fosse lá, porque ela queria conversar comigo, me pedir perdão pelas coisas que ela havia feito comigo. Ok. E aí eu fui e pediu que eu fosse à casa dela na ausência da neta. Né? E aí eu fui. Tudo bem. Cheguei, eu fui pelo conhecimento espírita, pela necessidade que eu tenho, entendeu? Né? A gente precisa ter essa necessidade da humildade para o crescimento, de ouvir, de pedir perdão, e aí eu fui, porque ela fez muita coisa um período até grande, e aí ela quis se redimir, tudo bem. Quando eu cheguei lá, ela aí pegou na minha mão, me abraçou, ela, minha filha, você acredita que eu te considero como mãe? Eu fiz assim, é o seu coração, acredito as suas palavras, né? A gente acredita nas palavras do outro, agora a sinceridade, a verdade, não sei. Enfim, e aí ela falou, e eu sem entender, e a pessoa que estava comigo também, e no fim eu tinha que me despedir, porque para evitar que a neta me encontrasse, pense aí, a neta me encontrasse comigo. E aí, quando terminou, essa dirigente do centro, eu até faço palestra lá, ela fez assim, Josi, ela conversou, e ela não pediu perdão. Ela está achando que vai morrer, mas ela não vai morrer agora. Ela não vai morrer. Eu acho que ela pensou bem, disse, olha, eu não vou morrer, então eu não vai precisar pedir perdão. E não pediu perdão, e não conversou, não esclareceu, sabe? Isso é simpatia dela, porque eu não tenho mágoa, eu só não confio mais nela. É uma senhora de 94 anos. Enfim, eu saí, e ela não
nada falou, me abraçou, mas falou da vida, falou da casa, falou do apartamento, falou da neta. Tá bom, e eu fui embora. E ela continua viva. Então eu digo assim, meu Deus, foi uma perda de tempo da parte dela. Porque, no final, pelo orgulho, que era tamanho, ela sempre foi orgulhosa, ela não se retratou, não disse, olha, Josi, tudo que passou entre a gente, eu faria isso, eu pediria desculpa. Então, eu achei uma grande perda de tempo, entendeu? Eu achei uma perda da parte dela, porque foi uma oportunidade, foi única, porque eu não a vejo, eu sei que ela continua viva. Então, Sheila, para essas coisas simples, ou não, mas das coisas pequenas para as coisas graúdas, né? Quando alguém perante a coletividade, quando erra e diz assim, eu errei, eu peço perdão, eu vou me retratar. Então, assim, a gente precisa, a cada tempo, a cada segundo, andar com a sabedoria do relógio. Né? A gente precisa andar com a sabedoria do relógio, porque aí a gente não perde tempo. Né? E aí, se as pessoas perdem tempo, eu acho que se perde muito tempo, né? Com conversas desnecessárias, com conhecimentos não aplicados, enfim, com conversas fúteis ou conversas desnecessárias. Eu acho que a gente precisa ser objetiva, porque o relógio está acelerado, né? Pela própria necessidade dessa transformação do planeta. E aí nós precisamos ter essa sabedoria, que é não perder tempo, não ter vida ociosa. Eu achei assim, eu fiquei triste porque era uma oportunidade que nós poderíamos ter, né? Que essa oportunidade, ela não foi vã. Muitas vezes, pessoas, quando elas estão ainda dentro desse processo de um orgulho muito acerbado, elas não conseguem falar da palavra perdão. Mas eu acho que na cabeça dela, só o fato dela ter te chamado, você ter ido e vocês terem conversado, só isso para ela já foi o pedido de perdão. Aí cabe a gente a limpar o nosso coração. Porque se ela limpou dela ou não, aí é problema dela. Eu tenho um caso assim com alguém queridíssimo e muito próximo na minha família, que houve um problema seríssimo há 25 anos atrás. Foram 20 anos sem a gente se dar bom dia, morando na mesma cidade. Depois, um dia a gente voltou a se encontrar e não foi nem a pedido dela, foi a pedido meu. Voltamos a nos encontrar, ela nunca pediu perdão pelo que ela fez. Mas eu construí o quê? Uma ponte. Uma ponte até ela. Ela não pede perdão, mas eu que tenho conhecimento, sabe, Josi? Aí a hora que vem aqui, aquilo que ele diz, segundo a condição mental em que a gente vive. Se eu estou na condição mental de perceber o problema que é, eu crio a ponte. A pessoa vai atravessar ou não. A escolha é dela. Eu não posso escolher por ela. Aí a gente precisa valorizar aquele tempo, né? Aquela perda de tempo. Mas assim... Mas a gente valoriza isso e, por exemplo, eu contabilizei só o fato de eu ter entrado de novo em contato com a pessoa, eu valorizei isso como desculpa, perdão, limpou. E para mim, eu fiz uma limpeza. Se ela também fez, eu não sei. Sim, aí depende de cada um é responsável, não é isso? Cada um é responsável pelos seus conhecimentos, não é isso? Aí entra, né? Cada um é responsável pelos seus conhecimentos e a própria responsabilidade, não resta dúvida, não é? Eu só exemplifiquei essa questão da perda de tempo, né? A gente, às vezes, em uma palavra, a gente diz perdão. E aí a gente conversa, né? Em perdão, às vezes, em um segundo. E às vezes a gente fala 1 hora para resumir o perdão.
Então, a gente perde muito tempo. Essa questão do perdão, ela é tão delicada, Josi. Olha, eu passei por uma situação que, quando eu imagino, eu gostaria tanto de ter escutado aquela pessoa dizer, me perdoe. Mas ela não disse. E eu não creio que ela vai dizer ainda. Mas é aquela história, eu lembrei da história das flores. Tinha 2 monges, eles estavam podando rosas. E nessa de podar rosas, um monge feriu o dedo no espinho da rosa. Ele olhou para a rosa e ele disse assim, eu te perdoo por você ter me machucado. O outro monge, que também estava podando, se feriu também em uma outra rosa. E ele disse, nada tenho a te perdoar. E o guru deles, né, o chefe dos monges, estava atrás dos dois, lendo um livro. Quando eles terminaram, eles se viraram para o monge-chefe e disse assim, mestre, qual de nós teve razão? Eu que perdoei a roseira que me feriu ou ele que disse que nada tinha a perdoar? Aí o monge-chefe disse o quê? Ele que disse que nada tinha a perdoar. Porque a rosa, ela é a rosa. Ela tem espinhos, ela vai ferir, ela vai machucar. Nós e a humanidade. A consciência disso, que ela é uma rosa e que ela machuca, é que sabemos disso. Então, eu não tenho nada a perdoar. E eu acho que é exatamente aí que entra essa coisa do perdão. Nós sabemos que a pessoa tem espinhos, nós sabemos que ela não está legal, nós sabemos que o que ela fez não foi bom, mas cabe a mim saber disso e dizer, nada tenho a perdoar. Porque cada um, no final das contas, Josi, só dá aquilo que tem dentro dele. Então... Não resta dúvida. Na verdade, não é a preocupação de perdoar ou não perdoar. É a questão de a gente utilizar o nosso tempo útil, entendeu? Isso. A gente utilizar o nosso tempo útil. A questão do perdão ou não perdão, o que importa o sentido foi dela, né? Achou que tinha peso e que precisaria me pedir perdão. E aí me chamou com urgência. E eu digo, é isso. Eu não estava preocupada, não estou preocupada, e a questão é realmente cada um só dá aquilo que tem, não é verdade? E nós somos rosas, nós temos espinhos, todos nós. Um espinho ou outro, mas temos. Todos nós temos. Mas eu digo assim, essa perda, a gente perde muito tempo na vida, né? Eu digo até um exemplo rápido. A faculdade, eu passei 4 anos dentro de uma faculdade, eu disse, olha, em 6 meses a gente teria aprendido tudo isso. Em 6 meses eu acho assim uma perda de tempo, sabe, Sheila? Muita coisa, muita coisa, a gente perde tempo. É nesse sentido que me chamou a atenção, né? Os resultados, né? Quanto maior a cultura de espírito encarnado, mais dolorosos se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Então, a gente, quanto mais se aprofunda na questão do conhecimento, do estudo, né? A gente precisa dar relevância com a sabedoria do relógio, do tempo do relógio, né? A gente precisa caminhar com ele em tempo útil, né? Em relação aos nossos afazeres, aos nossos conhecimentos, o que a gente aprende, até mesmo na internet, o que a gente estuda, né? O que a gente busca de pesquisa. Eu digo nesse sentido, porque as dores virão, né? Futuramente. Né? Isso é verdade. Quanto tempo útil você viveu aqui na Terra, o tempo útil, o tempo ocioso, né? E o tempo nocivo, não é verdade? Isso é verdade. Mas agora, Josi, eu acho que a gente já passou do nosso tempo. E o tema está tão bom, está tão gostoso, que a gente podia até ficar mais tempo, mas já passamos bastante. Tudo tem tempo. Por favor, aqui, me despedindo de todos aqueles que estiveram hoje conosco, na abertura desse novo momento, desse novo programa. Gratidão a cada um de vocês. Nos encontraremos na próxima semana
com a continuação da leitura e das reflexões em cima desse livro incrível. Peço para a Josi fazer para a gente também as considerações finais dela e trazer para a gente, para fechar com chave de ouro, fazer uma oração de encerramento deste momento. Gratidão a cada um de vocês. Gente, devemos buscar, gente, o nosso norte, cada um buscar o seu norte dentro dessa coletividade imensa, né, que é o planeta Terra, através do estudo, né, através do conhecimento, para que nós possamos cada vez mais abraçar esse reconhecimento e essa responsabilidade, porque à medida que a gente cresce em termos de conhecimento, aumenta a nossa responsabilidade, que é natural. E aqui estamos para seguir adiante através da obra de André Luiz, finalizando com a oração de gratidão. Gratidão pelo tempo precioso do conhecimento com responsabilidade, das palavras com reflexão, do acolhimento com emoção. Aqui estamos para agradecer em gratidão, em louvor ao Cristo, que governa com sabedoria no tempo hábil para a nossa evolução. Senhor, muito obrigada. Sheila, seja bem-vinda ao Brasil, porque só muda o endereço, mas a casa é a mesma. Muito obrigada. Amém. Amém. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Espero você no próximo evento.